Olá galera, hoje nós vamos trabalhar a divisão de frações. Porém eu quero começar com uma divisão de números inteiros. 20 dividido para 5. Você sabe que isso aqui é 4. Mas eu quero que você encontre essa resposta fazendo a seguinte pergunta. Quantas vezes o 5 cabe dentro de 20? Olha só essa figura aqui. Eu tenho aqui um garrafão de água para 20 litros. Vamos supor que eu queira encher esse garrafão usando um outro galãozinho aqui de 5 litros. Quantas vezes eu posso colocar 5 dentro do 20? 4 vezes, né? A primeira vai dar 5, colocou mais uma vai dar 10, colocou mais uma vai dar 15, colocou mais uma vai dar 20. Ou seja, 4 vezes. Pois é, eu quero que você pense na divisão assim. Quantas vezes esse número cabe dentro deste outro? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Quando eu tenho 18 dividido para 3. A pergunta é, quantas vezes o 3 cabe dentro do 18? São 6. 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. 6 vezes, né? Ou ainda, 10 dividido para 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Isso aí, 5 vezes. Repare que fazendo essa pergunta, nós chegamos na resposta. Então, para as frações, a gente vai fazer isso. Por exemplo, vamos começar dividindo 2 inteiros para 1 terço. Aqui a pergunta vai ser, quantas vezes 1 terço cabe dentro de 2 inteiros? Ora, vamos ver no desenho. Aqui eu tenho um retângulo dividido em 3 partes. Cada pedacinho desses aqui é 1 terço. Então eu pintei os 3, porque eu tenho aqui 1 terço, outro terço. Agora, vamos tentar colocar isso dentro de 2 inteiros. Olha aqui. 2 inteiros, tá vendo? Um inteiro, outro inteiro. Vamos colocar então dentro do inteiro. Olha aqui. Olha só. Tá aqui. Ok? Nesse aqui coube 3 vezes, ó. Vamos ver lá no outro, tem que colocar no outro também. Então vamos chegar aqui, ó. Olha aí, vamos colocando aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Então, repare, coube 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. 6 pedacinhos, né? Cada pedacinho desses é 1 terço. Então, dentro dos 2 inteiros, eu consegui colocar 6 pedacinhos. Logo, 2 dividido para 1 terço é 6, ok? Depois nós vamos voltar nesse resultado para tentar encontrar uma maneira mais rápida de chegar na resposta, sem precisar do desenho. Vamos ver outra aqui. Aqui, 1 terço dividido para 1 sexto. Qual é a pergunta? Quantas vezes 1 sexto cabe dentro de 1 terço? Tá? Então, o que é 1 sexto? É isso aqui. Eu tenho aqui uma figura dividida em 6 pedaços. Cada pedaço desses corresponde a 1 sexto. Agora, então, nós temos que colocar isso dentro de um terço. Aqui está o meu 1 terço. Essa parte quadriculada aqui é 1 terço. Tá? Figura dividida em 3 partes. Vamos colocar, então, esse aqui lá dentro de 1 terço. Vamos ver quantos pedaços vão se encaixar ali. Olha aí. Acho que você já está vendo, né? Olha ali. Quantos couberam aqui dentro de 1 terço? 2. Então, 1 terço dividido para 1 sexto é 2. Muito bem. Vamos adiante. Vamos ver um outro aqui. A pergunta agora é 1 meio dividido para 1 sexto. Olha a pergunta. Quantas vezes 1 sexto cabe dentro de 1 meio? Tem que colocar o meu divisor dentro do dividendo. Quantas vezes?
Primeiro vamos ver o que é um sexto. Já tinha mostrado antes, né? É a figura dividida em 6 partes. Cada parte corresponde a um sexto. E agora, um meio. Aqui está um meio. Isso é um meio. Quantas vezes esse um sexto vai caber dentro de um meio? Vamos ver aqui, ó. Vamos aproximar. Ó, já deu para ver, né? 3 vezes, ó. Então nós vamos dizer o quê? Que um meio dividido para um sexto é 3 vezes. Por quê? Porque um sexto cabe 3 vezes dentro de um meio. A resposta aqui é 3. Calma, depois a gente volta a isso aqui, tá? Vamos ver mais um. Agora aqui, 1/5. 1/5 dividido para 1/3. Pergunta nossa agora é: quantas vezes 1/3 vai caber dentro de 1/5? Então, aqui está nosso 1/3, tá? Isso é 1/3. Pintei só uma agora, tu vai entender por quê. E aqui eu tenho 1/5. 1/5. Então, nós vamos ver quantas vezes esse 1/3 caberá dentro de 1/5. Vamos aproximar aqui. Olha, você já deve ter reparado que aqui a coisa mudou um pouquinho. Você está vendo que o meu 1/3 é maior que o meu 1/5. Logo, a figura não vai caber toda aqui dentro. Ó, vamos continuar, tá? Olha ali, de fato, ó. Essa parte aqui não coube dentro de 1/5. Só uma fração dela coube ali dentro. Então, resta nós sabermos quanto vale, que fração é esta que se encaixou dentro de 1/5. Eu vou então ter que dividir essa minha parte vermelha aqui da figura. Olha aqui. Vamos dividir aqui. Opa. Pronto, ó. Quantas vezes... Esse pedaço aqui não importa para nós, tá? Vamos olhar só a parte vermelha. Quanto da parte vermelha se encaixou dentro de 1/5, ó? Eu cortei em 5 partes, tá vendo? 3 delas se encaixaram perfeitamente dentro de 1/5. Então o que eu vou dizer? 1/5 dividido para 1/3 é exatamente 3, porque 3 partezinhas couberam ali dentro, 3/5. Por que 3/5? Porque eu dividi em 5 partes iguais. Vamos adiante. Vamos ver agora 1/4 dividido para 2/5. Pergunta vai ser: quantas vezes 2/5 vai caber dentro de 1/4? Então vamos pegar aqui 2/5. Repare que 2/5 agora são 2 pedacinhos pintados, né? Essa parte vermelha são 2/5. E eu tenho aqui 1/4. Isso aqui é 1/4. Quantas vezes os 2/5 vão caber dentro de 1/4? Olha aqui. Você já viu que 2/5 é maior. Então só uma parte dos 2/5 vão se encaixar dentro de 1/4. Olha ali. Olha aqui, tá vendo? Então, nós temos que descobrir que fração é esta, né, que se encaixou dentro de 1/4. Para isso eu vou ter que dividir toda a parte vermelha. Então vamos dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Essa outra parte que ficou em branco aqui não nos interessa. Quero saber do vermelho, da parte vermelha que corresponde a 2/5, qual é a parte que se encaixou em 1/4. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes se encaixaram ali.
Qual era o total de partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então nós vamos dizer que 1/4 dividido por 2/5 são 5/8. Beleza? Bom, agora chega de desenho. Vamos rever cada uma das divisões que a gente fez e vamos analisar os resultados, para ver se a gente consegue deduzir aí uma maneira da gente fazer a divisão sem precisar do desenho. Eu vou começar por esta última. O que nós tínhamos ali? 1/4 dividido para 2/5. A resposta que a gente obteve foram 5/8. Tá lembrado? Isso aí. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, gente. O que aconteceu aqui? Vamos pensar numa maneira de obter essa resposta, olhando para o que nós tínhamos aqui. Olha só, 5. Aqui eu tenho 5. Aqui embaixo deu 8. Olha só isso aqui, ó. Eu vou copiar 1/4 e aqui eu vou virar esta fração. Olha só. Olha aqui. Virei. O 2 estava em cima, era numerador, eu passei para o denominador. O 5 estava embaixo, era denominador, eu escrevi ele como numerador. Observa aqui, ó. 1 vezes 5 é 5. 4 vezes o 2 é 8. Será que é isso? Será que é assim tão fácil? Vamos ver mais um. A outra que a gente tinha feito era 1/5 dividido por 1/3. E a resposta disso foi 3/5. Vamos ver. Oh, aqui está mais evidente, tá vendo? 1/5 permanece. E nós invertemos 1/3. Inverter é isso, pessoal. O numerador passa a ser denominador. O denominador passa a ser numerador. O que está embaixo vai para cima e vice-versa. E aí é só multiplicar, ó. 1 vezes 3 é 3. 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Viu só? Chegamos a um acordo. Encontramos uma maneira de resolver a divisão sem precisar do desenho. Vamos olhar as outras aqui. Nós tínhamos ali 1/2 dividido por 1/6. E a resposta foi 3. Vamos lá, vamos fazer aquilo que a gente viu. Vamos copiar 1/2, tá? Vamos trocar aqui pelo inverso. Inverter é trocar. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Ó. Ficaria assim a minha fração. E aí multiplicando. 1 vezes 6. Opa, peraí. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 1 é 2. Pô, mas ficou diferente, professor. Ah, pensa um pouquinho. Você lembra da outra aula que eu falei que a gente tinha, sempre que encontrar um resultado com frações, a gente tem que procurar escrever esse resultado da forma mais simples possível? Ou seja, nós temos que simplificar. E aqui nós vamos dividir o numerador e o denominador por 2. Quanto é que é 6 dividido para 2? É 3. 2 dividido por 2 é 1. Outra coisa, eu também já falei para você que quando esse denominador é 1, o resultado é um número inteiro. Ele só tem aparência de fração. Tá? Então olha aqui, ó, 3 e 3. Simples, né? Vamos ver outra. Nós tínhamos 1/3 dividido por 1/6. Né?
E aí o que a gente vai fazer? A gente vai copiar 1/3 vezes, vamos inverter a segunda. Aí multiplicamos aqui. 6 vezes 1 vezes 6, ou 6 vezes 1, é 6. Depois, 3 vezes 1 é 3. Ah, já se ligou, né? Porque a resposta que a gente tinha obtido aqui, não sei se tu te lembra, era 2. Então o que nós temos que fazer? Simplificar. E dessa vez, nós vamos dividir por 3. 6 dividido para 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Novamente, denominador 1 significa que esse meu número é um número inteiro. E, por fim, a primeira divisão que a gente fez, que foi 2 dividido para 1/3. Tá? 2 dividido para 1/3. Vamos fazer numa outra folha que essa aqui está. 2 dividido para 1/3. Nós vamos copiar a primeira, ok? Vezes, vamos inverter a segunda. Olha aqui. Outra coisa, quando eu tenho um número inteiro, eu posso colocar denominador 1 para efetuar a multiplicação. Olha aqui. 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 1 é 1. O que vai dar 6 inteiros. Beleza? Muito bem, muito bem. Agora, só para garantir que você entendeu, eu vou passar aqui algumas divisões. Você vai apertar a pausa, como a gente está acostumado, e tentar fazer sozinho, tá? Então vamos lá. A primeira que eu vou propor para ti é 2/3 dividido para 1/4. Vai lá. Tenta fazer sozinho aí. Copia a primeira, inverte a segunda e multiplica. Aperta a pausa. Beleza? Vamos conferir. O que tu fez aí? 2/3 vezes, aqui inverte, 4 sobre 1. Quanto é que vai dar isso? Aqui é para multiplicar, hein? Não vai dividir. 2 vezes 4 é 8. E aqui 3 vezes 1 é 3. Beleza? Sabia? Sabia que tu ia conseguir. Vamos ver outra. 1/5 dividido para 3/4. Vai lá, aperta a pausa aí. Vamos conferir. 1/5, certinho? Vezes, vamos inverter a segunda. Olha só, é muito importante que você escreva. Não tente fazer mentalmente, porque às vezes, nessa maneira de fazer mentalmente, a gente acaba invertendo a primeira fração ao invés de inverter a segunda. E aí o resultado vai ser o inverso. Não é a mesma coisa, tá? Então, não tenha preguiça aí, né? Copie, faça de novo, escreva. E aí é só multiplicar. 1 vezes 4 é 4. 5 vezes 3 é 15. Beleza, garoto. Parabéns. Mais uma, mais uma. Vou fazer mais uma aqui. Vamos ver. 2/7 dividido para 1/3. Vai lá, aperta a pausa. Coragem. Vamos conferir. Ficou 2/7 vezes, inverte a segunda. Vira ela. Numerador passa a ser denominador e assim por diante. Agora, multiplica. 2 vezes 3 é 6. 7 vezes 1 é 7. Muito fácil, muito fácil. Ó, mais uma. 1/8 dividido por 2. Vai lá. Aperta a pausa. Isso aí. O que tu fez aí? Primeiro, vamos dar um jeito, uma aparência de fração para esse número inteiro, colocando denominador 1. Agora a gente copia a primeira fração
troca para multiplicação e aqui nós invertemos. Ó, o de cima desce e o de baixo sobe. Quanto é que vai dar isso? 1 vezes 1 é 1, 8 vezes 2 é 16. Maravilha! Mais uma, garoto. Vamos lá. 2/3 dividido para 1/6. O que vai fazer aí? Aperta a pausa. Como é que ficou? 2/3 vezes, aqui, inverteu. Agora multiplicamos. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 1 é 3. Bom, aqui você vai ter que simplificar a fração, tá? Eu já disse que a melhor maneira é usar os números primos. Simplificar a fração é dividir numerador e denominador por um mesmo número. Qual é o mesmo número? Um número primo. Tenta o 2, né? Se não deu o 2, tenta o 3 e assim vai indo. Repare que aqui o 3 é um número ímpar, né? Então eu não vou nem tentar por 2. Vou logo dividindo ela por 3. Quanto é que é 12 dividido por 3? Isso aí é 4, né? 3 dividido por 3 é 1. O que acontece quando o denominador é 1? Essa fração, na verdade, é um número inteiro. Isso aqui é 4 inteiros. Tá? Outra, vamos fazer mais uma aqui para você simplificar aqui. Vamos fazer 1/4 dividido por 2/3. Vai lá, aperta a pausa. Coragem. Como é que ficou? 1/4 vezes, invertemos ali. O de cima desce e o de baixo sobe. Quanto é que vai dar isso? 3. E aqui 4 vezes 2 é 8. Vai, eu acho que eu te enganei. Eu disse que dava para simplificar. Repara que aqui 3 só dá por ele mesmo, né? E não tem 8 na tabuada do 3. Então não dá para simplificar essa fração. Deixa ela assim. Vamos ver outra ali. 1/5 dividido para 4/7. 1/5 dividido para 4/7. Você vai fazer o quê? Vai copiar 1/5 vezes e vai inverter ali 4/7. Vai fazer 7/4. Inverter é isso, pessoal. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. E aí é só multiplicar. 1 vezes 7 é 7. 5 vezes 4 é 20. Beleza, eu acho que chega, né? É só praticar mais um pouquinho. Vai ver que não vai ter mais dificuldade em dividir frações. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau.